Vocês sabiam que Steven Universe é uma personagem tão absurdamente complexa que depois de sofrer muito com alguns acontecimentos do passado, fez todo mundo amar a personagem depois de algumas primeiras impressões negativas. Todo o seu arco de redenção e superação esconde uma gigantesca jornada de amores não correspondidos, dores silenciadas por ela mesma e uma busca desesperada por autoconhecimento. Fora isso, ela esconde tantas cicatrizes e evita falar sobre elas, mas no fim das contas, como uma das personagens mais irritantes do show conseguiu se transformar em uma das melhores na visão da maioria das pessoas? Bem, para isso nós vamos ter que investigar como era a Pérola no passado. Durante muito tempo, o mundo era controlado por 4 seres dominantes. Esses seres eram denominados Diamantes. Elas eram muito autoritárias e colonizavam diversos mundos. Entretanto, Diamante Rosa algum dia começou a questionar as medidas das suas irmãs. Então, ao lado da sua Pérola, as duas criaram uma rebelião escondida para acabar com a tirania das outras Diamantes. Para isso, a Rosa assumiu o corpo de Rose Quartz e criou diversas guerras, até eventualmente fingir o seu estilhaçamento. Isso deixou as suas irmãs muito bravas e, como vingança, armaram um ataque na Terra que acabou com 90% do exército da Rose, apenas deixando as Crystal Gems que vocês já conhecem. Entretanto, milhares de anos depois, o Greg entrou na vida da Rose e daquela relação surgiu Steven algum tempo depois. O problema é que, bem, por todas essas aventuras de traições e mentiras, apenas uma pessoa ficou ao lado da Rose. E o pior, quando vamos assistir a série, nós nem sequer sabemos como foi para a Pérola absorver todos esses eventos. Dito tudo isso, para entender tudo que a personagem sentiu, precisamos descobrir como era a Pérola nas primeiras temporadas. Acho que o melhor episódio para começarmos a entender a personagem é a espada da Rose. Aqui o Steven ainda era criança da primeira temporada e a sua relação com as Crystal Gems era muito confusa. Com a Ametista, ela estava começando a ser construída, com a Garnet ela existia e a Pérola era certamente a que mais cuidava dele, mas era só isso. Então esse episódio veio como um jeito de aproximar os dois. Basicamente, o Steven descobre a bainha da espada da Rose. Isso acaba trazendo uma nostalgia gigantesca pra Pérola, que começa a se empolgar com o Steven e fala das coisas do seu passado com a Rose. Só que tinha um porém, o Steven já sabia de tudo que a Pérola estava contando. Eventualmente, o Steven percebe que a tal espada que a Pérola tanto falava era a mesma que o Leão tinha guardado em sua juba alguns episódios antes. Então, aparentemente, o Leão foi da Rose no passado. Mas apesar de todos os personagens aceitarem isso, porque sabe, a Rose tinha diversos segredos, a Pérola apresenta uma crise. Isso leva os dois para o campo da Guerra Gem, onde o Steven começa a falar com a Pérola depois do corrido. E depois de ter fugido de todo mundo por causa do Leão, o Steven pergunta pra Pérola qual era o problema. E aqui ela mostra uma visão extremamente importante do que ela teve ao lado da Rose no passado. Eu diria que aqui foi o ponto decisivo que transformou a Pérola em quem ela é hoje, onde a Rose implorou pra ela ir embora e ficar no planeta natal. Mas como a Pérola não queria abandonar a Rose, ela lutou ao seu lado, abandonando assim toda a sua vida em troca de ficar ao lado da Rose. Vale lembrar que nessa época as Crystal Gems não sabiam que a Rose e a Pink Diamond eram a mesma pessoa. Por isso a conversa que vemos foi certamente adaptada, mas saber dessa verdade só torna tudo ainda mais doloroso. E quando ela diz, tudo que eu fiz na vida eu fiz por ela, mas agora ela se foi e eu fiquei aqui, isso não é só um luto, é um vazio. Porque de certa forma a Pérola não perdeu apenas a Rose, ela perdeu o sentido que a mantinha de pé por milhares de anos. Mas por quê? Qual era a origem de tudo isso? Por que a Pérola levava a Rose tão a sério? Então, em Now You're Falling Apart, tínhamos acabado de descobrir todo o passado da Pérola como ajudante da Pink Diamond, mas a gente não soube o que ela de fato passou naquela vida de cuidadora da Diamante Rosa. E bem, digamos que ela alternou entre bons e maus momentos. No início a Pérola era igual a qualquer outra Pérola, um ser que só queria pensar em uma coisa: servir a sua diamante. Entretanto, a Rose era alguém especial. Ela odiava que as Gems tivessem que seguir o mesmo sistema. Então, quando ela começou a furar a sua vida como diamante, foi como se a Pérola tivesse descoberto um mundo totalmente novo. Um mundo que ela poderia aprender coisas novas sem se prender às mesmices de servir uma diamante, realmente vivendo a sua vida. Então, quando a Rose começou a se revoltar, ela não a apoiou apenas para lutar ao lado de Rose, mas sim para conseguir a sua liberdade. E bem, depois de muita guerra, ela tecnicamente tinha conseguido. Mas a que custo? Não conseguir voltar para casa? Abdicar de todos os seus propósitos? Bem, acima de tudo, teve uma coisa que afetou bem mais a Pérola: o desenvolvimento do seu amor pela Rose. E caramba, quando você começa a analisar os fatos, tudo faz sentido. Para a Pérola, a Rose não era apenas a sua líder, mas também uma pessoa que ela podia viver em muitas fantasias. Mas então, se a Rose era tão importante para ela, qual foi o fim de tudo isso?
No episódio anterior, nós descobrimos toda a história da Rose e da Pérola, mas sabe que não foi tão olhado em tudo isso? Todos os traumas que geraram para a pobre coitada da Pérola. Então, vamos lá. A Pérola aqui fica muito triste depois de descobrir que a Rose teria um bebê. Bem, vamos pensar por um instante. A Pérola passou a sua vida toda lutando por uma pessoa, seja nos campos de batalha, seja emocionalmente depois de algumas conversas com as diamantes, ou até apoiando em algumas decisões. Tudo isso fez com que a Rose se tornasse alguém muito importante para a Pérola. Mas aí, do nada, a Pérola recebe a notícia que a Rose decidiu ter um bebê, o que não apenas significava que a Rose perdeu a batalha com o Greg pelo amor dela, mas também significava que ela perderia a pessoa que mais tinha dado apoio para ela até aquele momento. O que me surpreende nessa cena é a maturidade do Steven, conseguindo ouvir de boa uma pessoa falando que preferia que ele não tivesse existido. Mas será que isso significava que a Pérola não gostava do Steven no início da série? Bem, eu diria que apesar de tudo, ela tinha entendido que o Steven foi uma decisão da Rose e ela tinha que aceitar isso. O melhor que ela podia fazer era respeitar. Com o tempo, a Pérola foi aprendendo a admirar quem era o Steven, como vimos diversas vezes ao longo da série. Então eu diria que foi um meio termo dos dois. A Pérola começou a gostar do Steven conforme a série foi passando. Mas tinha um problema que vinha junto com o Steven. Um problema que era tão gigantesco que atrapalhava bem mais que o próprio Steven. A aparição de uma pessoa na vida da Pérola que a faria passar noite chorando. O Greg. Esse episódio não fez crianças chorarem. Ele fez adultos chorarem. Você admira tanto a equipe da Rebecca Sugar aqui porque parece que cada um passou por uma experiência traumática em namoro antes de escrever isso. O Greg apareceu do nada na vida da Pérola e ele era subestimado por ela. Como humano, conseguiria sequer chegar perto de namorar uma pessoa preciosa como a Rose. Bem, de algum jeito, o Greg conseguiu. O que aconteceu é que do mesmo jeito que a Rose apresentou uma nova visão de mundo à Pérola, Greg apresentou uma nova visão de mundo à Rose. Mas até aqui a gente ainda não sabia como tudo isso tinha chegado na Pérola. Na nossa cabeça ela só tinha aceitado e seguiu em frente para a próxima. Até que você ouve a música e isso acabou, e você começa a se sentir mal. Basicamente, a gente tem um episódio do Steven querendo juntar a Pérola e o Greg, mas eles não se davam muito bem com o outro. E tudo fica dando errado no episódio, principalmente quando o Greg pediu diretamente para dançar com a Pérola. A Pérola então aproveita e começa a cantarolar uma das melhores músicas de Steven Universo, mas não só por causa da melodia. Essa música soa como um desabafo. No início, a Pérola começa fazendo uma referência ao Greg e diz que não dava importância a ele, mas a disputa começou e por mais que a Pérola não tenha diretamente tentado, os dois queriam a Rose. E nas palavras da Pérola, a briga por um jogo tinha começado, mas a Pérola nunca tinha pensado que ela mesma iria perder. Então ela prossegue se questionando algumas vezes se realmente tinha acabado, mostrando que ela está cantando a música pelos sentimentos que teve na época. No fim, a Pérola perdeu, mas como ela não conseguiu seguir depois de tudo aquilo? Porque a Pérola ainda se prendia no mesmo passado? Bem, era meio óbvio que uma coisa tinha acontecido. Apesar da Rose dar o amor que ela precisava, mesmo milênios depois ela não tinha aprendido a viver sem esse amor. E assim como aprendemos com a Garnet em Steven Universo Futuro, o seu amor não deve ser a peça que falta em você, mas sim um complemento. O que sabe, totalmente não era o caso da Pérola. Aquela relação seria tóxica para ela se desse certo, porque ela não sabia ser ela mesma sem aquilo. Em relações saudáveis, os pares precisam ter as suas próprias vidas, senão vai acontecer algo semelhante com a Pérola aqui, onde ela não só se prendeu no passado e não conseguiu seguir em frente, como teve problemas com Greg, alguém que diretamente nunca teve a intenção de machucá-la. No fim do episódio, os dois se resolvem depois de Steven os ajudar, o que sabe, foi fofo, mas acima de tudo ajudou a Pérola a se tornar alguém melhor para o futuro. Eu gosto de destacar o episódio Last One Out of Beat City, onde ela consegue superar o seu amor pela Rose, depois de finalmente começar a falar mais com humanos, e até falando com o novo crush dela. Nós conseguimos ver a superação final dos seus sentimentos pela Rose em Steven Universo Futuro quando chegamos no episódio de voleibol. Aqui parece que a Pérola se encontra com a Pérola que tinha sido no passado da Rosa, e ela passa o episódio inteiro com uma certa inveja da voleibol, porque ela começa a lembrar da sua relação com a Rosa e como ela admirava aquilo. Isso desperta alguma coisa na Pérola. Ela fica tirando sarro da voleibol por ainda guardar essas coisas do passado com ela. Mas sabe, no fundo a própria Pérola fazia isso. Até que depois de uma conversa, a Pérola percebe que quem tinha machucado a voleibol foi a Rosa. Isso gera um descontrole nela. Como alguém tão meiga podia ter completamente destruído o psicológico de uma pessoa? Bem, duas pessoas se você contar o Steven em Future. Elas entram em uma discussão por a Rosa ser uma pessoa totalmente diferente com cada uma das duas, até que elas são presas em uma cápsula. Me desculpe por não acreditar em você. Parece que eu ainda invento desculpas pra ela. Era isso que eu estava fazendo, mas ela não tinha intenção. Mas você se machucou muito. Eu me machuquei muito mesmo. Como você venceu a dor?
Eu não venci. Era isso. Mesmo depois de todo esse tempo, a Pérola nunca realmente superou tudo que rolou. Só que teve uma grande diferença que torna essa Pérola diferente da Pérola do passado. Aqui no futuro ela admitiu que os seus problemas existiam ao invés de esconder eles. E quando ela admitiu pra si mesma que ainda se sentia mal pela Rosa, a sua vida melhorou. Porque as pessoas que estavam ao seu lado estavam muito aptas a ajudar. No fim, o que Steven Universo quer nos ensinar com toda essa jornada da Pérola é que se algum dia algo te incomodar, se abra com as pessoas que você confia. Não esconda o problema, porque o quanto antes você admitir que o problema existe, mais cedo você vai conseguir superá-lo. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado mesmo por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.